Daí, pessoal, mais uma resolução. Em um terreno plano e horizontal, um arquiteto decidiu construir uma casa em que a planta tem a forma de um quadrilátero ABCD, inscritível. O arquiteto acha interessante que a medida do ângulo A seja o dobro da medida do ângulo C e que outras duas medidas angulares sejam de 35 graus e 40 graus, conforme a figura ao lado. Nessas condições, as medidas dos ângulos ABD e BDC deverão ser respectivamente. Bom, então ele faz uma história a respeito da construção desta casa, informa aí alguns dados e algumas medidas e disponibiliza a figura. Então eu vou utilizar essa figura aí para fazer o esboço resolutivo. Algumas informações nessa figura já foram, algumas informações da questão já foram colocadas e outras eu ainda preciso acrescentar. Para melhorar o aspecto aí da resolução, eu vou ampliar esse desenho aí para poder manipular melhor a figura. Então, olha só, ele me diz que acha interessante que a medida do ângulo A seja o dobro da medida do ângulo C. Então, o A tem que ser o dobro do C. Então, eu vou colocar aqui que o ângulo C eu vou chamá-lo X, e o ângulo A, que é o dobro, 2x. E aí ele pede, me diz que as duas outras medidas dadas são 35 e 40, que estão dispostas no desenho, e ele pede as medidas dos ângulos ABD e BDC. Então eu vou prestar atenção na letra do meio. ABD, então, é o ângulo no vértice B, usando como referência A e D. Então eu tenho aqui, ó, A e D, e eu quero o ângulo no vértice B. Então eu estou querendo esse ângulo aqui, ó. ABD é esse ângulo. E aí vou chamar isso de Y. Outro ângulo que ele pede aí, aqui então Y. Outro ângulo que ele pede é o ângulo BDC. Então, de novo, presta atenção na letra do meio. É no vértice D, então o ângulo vai estar aqui nesse vértice, usando como referência B e C. Então, aqui eu tenho C, aqui eu tenho B e o ângulo do meio D. Então, significa que o ângulo que eu estou querendo também é esse aqui. E aí, esse ângulo aqui eu vou chamar de ângulo Z. Bom, aí a partir disso posso estabelecer algumas afirmações, né? Usar aí a lei angular de Thales, onde a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, pegando esse triângulo ABD aqui, ó, no triângulo ABD, o que eu tenho? Eu tenho que 2x, que é um ângulo, mais o y, que é um outro ângulo, mais 35 graus. Isso resulta 180 graus. É a soma dos ângulos internos de um triângulo igual a 180. Então, eu tenho que 2x mais y é igual a 180 graus menos 35 graus. E eu tenho então que 2x mais y é igual a 145 graus. E aí eu tenho já uma equação, né? Eu tenho uma informação. Vou utilizar o mesmo raciocínio para o triângulo do lado, né? O triângulo BCD. Triângulo BCD. Também vou somar os ângulos internos para igualar a 180. Então eu tenho x, aqui ó, x mais e mais 40. Então x mais z mais 40 graus
isso também é igual a 180 graus. X mais Z é igual a 180 graus menos 40 graus, né? Faz a falsa passagem do 40. E eu tenho que X mais Z é igual a 140 graus. Então aí eu ganhei duas sentenças, né? Duas afirmações, duas equações aqui, com duas variáveis cada. Bom, uma outra situação que eu posso estabelecer é que a soma dos ângulos internos aí desse quadrilátero é 360. Mas eu aplicando isso, nota que eu estou juntando os dois triângulos num só. Então, se eu somar os quatro ângulos, ó, esse ângulo mais esse, mais esse, mais esse, se eu somar isso, vai dar 360 graus. Eu posso armar isso, só que não vai me levar a nada, porque na realidade eu estou juntando esses dois triângulos num só quadrilátero. Só estou mudando de 180 para 360. Então, se eu fizer esse tipo de abordagem aqui, eu não vou ter muito ganho. Mas tem uma outra lei que existe em quadrilátero que é bem interessante. Quando o quadrilátero está inscrito num círculo, a soma dos ângulos opostos é igual, né? Então eu tenho que x mais 2x, somando os ângulos x mais 2x, é igual à soma dos outros dois opostos. Quem são os outros dois opostos? Y mais 40 graus, que é um ângulo, mais o seu oposto, que é Z mais 35. Aí eu tenho x mais 2x, 3x, igual y mais Z mais 40 com 35, 75 graus. E aí eu vou começar a fazer aí substituições. Por exemplo, aqui, ó, eu vou deixar tudo em x. Então eu vou substituir esse y e vou substituir esse z. Então nota que se 2x mais y é igual a 45, eu vou fazer aqui para ti, ó. Se 2x mais y é igual a 145 graus, se eu isolar o y, eu tenho que y é igual a 145 graus menos 2x. E aí eu já vou fazer essa substituição então. 3x é igual, o y então é 145 graus menos 2x. Eu substituí esse y por esse valor obtido pelo isolamento dele. E vou agora isolar o z. X mais z é igual a 140 graus. Estou pegando essa aqui, ó. X mais z é igual a 140 graus. E aí eu vou isolar o z. Então o z fica aqui sozinho, igual 140 graus menos x. Venho para cá e substituo. No lugar desse z aqui, entra para mim 140 graus menos x. E aqui mais 75 graus. Observa que eu transformei a minha igualdade aí, toda ela com uma única variável, né? Uma equação com uma única variável x. E aí vou justamente resolver esse x. Então vou deixar aqui bem devagar, ó. 3x, trago para cá mais 2x, trago para cá mais x. Isso é igual 145 mais 140, ó, 145 mais 140 mais 75. Isso vai dar aqui 285, 285 com mais 75 dá 360. Então somando esses três aí dá 360 graus.
3x mais 2x mais x dá 6x. 6x é igual a 360 graus. X é igual, bem devagar, 360 graus divide por 6. E o valor do x é 60 graus. Ok, isso é o valor do x. Eu quero o y e o z. Vamos, aí fica fácil, ó. O y eu tenho aqui, ó. Y é 145 menos 2x. Então, y é igual a 145 graus menos 2x. Duas vezes aqui o x, que é 60. Y igual 145 menos 2 vezes 60, 120. 145 graus menos 120 graus resulta 25 graus. E aí eu consegui o valor do y. Então, primeiro eu calculo o y, depois o z. Então, eu tenho primeiro 25. Já é a letra D aqui, ó, o único que tem começo com 25. Para eu ter certeza, né, o meu z tem que dar aqui, ó, tem que dar 80. Então, eu vou substituir aqui, ó, esse x pelo valor encontrado para achar o z. Então, eu tenho que z é igual a 140 menos x. E o x nós calculamos que é 60. 140 graus menos 60. Z igual a 80. E aí confirma, né? Y 25, Z 80 são os alunos que eu estava procurando. E eu tenho, portanto, a alternativa correta, letra D. Ok? Então é isso. Espero que essa resolução aí te ajude nos teus estudos. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita e até a próxima.